Meus boníssimos alunos, estamos aí novamente. Vocês já devem estar cansados da minha cara, né? Mas é tudo por o bem, tá certo? É pra gente poder clarear as dúvidas que ficaram aí em relação ao desafio profissional, em relação ao projeto integrador. Os outros vídeos estão aí disponibilizados, um para cada um. Essa série tá interessante, hein? Dá uma lida, dá uma olhadinha no caso, né? Dá uma atenção para os vídeos aí, estão sendo colocados nos fóruns, para que a gente sempre saiba no que pecou, no que tem que ser melhorado, né? De onde a gente tem que ter atenção, tá certo? Para não fugir daquilo que foi pedido e sempre cumprir direitinho aí e poder sempre ter uma nota muito boa, tá certo? Ter um aproveitamento sempre excelente, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai falar um pouco do desafio profissional de desenho técnico, tá certo? O desafio mais tranquilo, digamos assim, que a gente teve, tá bom? O desafio, o que ele pedia no desafio de desenho técnico aí? Ele pedia para que você representasse, né, um objetivo geral que ele falava, né? Então ele queria que você representasse de uma forma um ambiente familiar para você, né? Mas representar de que maneira, professor? Representar de forma desenhada, quer seja desenho assistido por computador, lá no AutoCAD, quem soubesse fazer, no Paint, enfim, no veículo de comunicação, no veículo, na ferramenta que soubesse. Podia ser feito manualmente também, tá certo? Em papel, em milimetrado, folha de sulfite, enfim, não tinha uma definição. Beleza? E tinha que, sobretudo, além disso, que foi uma coisa que muitos esqueceram ou não se atentaram, tinha que partir para descrição também. Mas a gente vai falar disso já, tá bom? Então ele pedia para que você escolhesse, de forma geral, né? Estava no enunciado lá, você escolhesse um ambiente, um cômodo da sua casa, tá certo? Ou qualquer outro lugar, mas na casa é mais fácil, né? Porque a gente está lá, poderia fazer, né, depois que chegasse do trabalho, enfim. Escolheu-se um cômodo, e ele sugeriu até, deu o exemplo que poderia ser seu quarto, tá certo? E você desenhasse fielmente a partir daquilo que a gente aprendeu na disciplina de desenho técnico, desenhasse lá uma plantinha, né? A gente viu que é planta, tá certo? Uma visão, assim, a gente está olhando assim, chapado, né? O nosso ambiente chapado, desenhasse aquele cômodo lá, colocando todas as coisas intermitentes que existiam nele. Que coisas intermitentes? Poxa, janela, a porta, tá certo? As coisas internas, talvez, né? Cama, como é que estava a logística daquilo, né? E mais do que isso, uma coisa importante, que você colocasse as cotas do desenho também, né? Em relação ao desenho, tá certo? Então tinha que colocar todas as coisas intermitentes, desenhar as paredes lá, o tamanho, né? Colocasse a cotinha como a gente aprendeu lá na aula de cotas, não é? De perspectiva, de cota, né? Então colocasse a cotinha, né? Quanto que media aquela parede, para isso você usar uma trena lá na sua casa para medir a parede, medir a altura da porta, da janela, a distância da janela até a parede, né? Do chão até o peitoril, a gente sabe o que é peitoril, né? Que é do chão até a parte inferior da janela, né? A parte de baixo, enfim. Ele pediu que você medisse tudo isso e colocasse aí, fizesse um desenho que contemplasse todas essas informações. Bacana? Então, era isso de forma geral que tinha que ser feito. Muito bem, mas além disso tinha algumas outras coisas no enunciado que ele pedia e que a gente tinha que se atentar para poder realizar direitinho isso daí. Muito bem. Além disso, ele pedia que a gente descrevesse o cômodo. Como eu falei inicialmente ali, um dos grandes equívocos aí que aconteceu foi mandar só o desenho. Com as cotas, bacana, tudo, mas e a descrição do cômodo, né? Tinha que falar, descrever exatamente quantas portas tinham, que cômodo que era, mais do que isso, se aquela parede X lá que você estava desenhando, ela era uma parede que também dava com um outro cômodo. Então, digamos que a gente tem uma parede que é do nosso quarto e também do outro lado é a sala. Então, tinha que fazer essa descrição também, né? Ele pediu lá, tá no enunciado, essa descrição assídua. Então, descrições básicas, não é? Ou sequer as descrições aconteceram em muitos casos, tá certo? Então, tente sempre olhar o enunciado e cumpra aquilo que ele está solicitando, tá bom? Muitos erros aconteceram basicamente em cima disso daí. Foram aceitos os desenhos, mas a nota obviamente não foi igual a quem cumpriu com todos os requisitos que foram solicitados lá. Tudo bem, pessoal? Neste caso, bacana, porque diferentemente dos outros desenhos técnicos, não tinha como a gente plagiar sem querer, né? Copiar sem querer do coleguinha, tá certo? Houveram alguns casos, um e outro, né? Que eu sei que existem aí
familiares fazendo os cursos e acabou acontecendo, mas tudo bem. Cada um, mesmo assim, as escritas, né, as descrições, elas foram um tanto quanto diferentes, tá legal? Mas de forma geral não tinha muito como que ter isso, né? Porque cada um mora numa casa, então cada um descreveu, fez ali, desenhou o cômodo que era da sua casa. Então, em termos de copia e plágio, nesse caso não aconteceu. Muito bacana. Claro que foi evidentemente em relação à solicitação que não cabia esse tipo de coisa, diferentemente dos outros. Mas a males que vem para o bem, nesse caso veio para o bem, né? Não teve como acontecer mesmo sem querer, tá legal? Outra coisa que ele pedia lá em questão da formatação, né? Então você tinha que desenhar o cômodo, falar o que existia naquele cômodo, portas, janelas, inserir a cota, inserir a descrição do cômodo, inserir onde aquele cômodo descritivamente, tinha que descrever de fato, fazer um relatório, era isso que ele pedia, e falando de quais eram os outros cômodos que estavam fazendo o limite com aquele seu cômodo, né? Aquela parede X lá do seu quarto era parede de qual outro cômodo? Então ele pedia para você colocar tudo isso muito bem descrito lá. Foi uma solicitação que ele fez. Novamente, os pecados maiores, além desse, que a descrição faltou em muitos casos, foi falar também da formatação, não é, pessoal? Então a formatação também foi muito pecaminosa. No caso, a forma de envio nesse desafio foi a mais pecaminosa de todos os outros. Foi muitos casos mais errados do que nos outros, né? Porque como era um desenho que a gente às vezes fazia manualmente, não é? E não tinha um computador, talvez compreensível isso, as pessoas alguns alunos tiraram a foto e mandaram como imagem. Não era para ser enviado como imagem. Muitos casos, eu posso dizer que 80%, né? 75%, 80% foi mandado em imagem. Não estava especificado assim. Foi abatido nota também devido a isso, tá certo? Então ele pedia que você colocasse lá como fonte Times, tamanho 12, aquele padrão de sempre, né? Em até 2 páginas e mais. Uma coisa também que não aconteceu em muitos casos, inserir a bibliografia, né? Porque você leu alguma coisa para saber como que faz a cota, né? Como que faz uma descrição, como que faz, enfim. Então, você tinha que ter uma bibliografia lá, talvez você não inseriu essa bibliografia e, sobretudo, tinha que mandar em formato de doc, né? No caso, Word. Tá certo? Não era em PowerPoint, não era em PDF que aconteceu e não era principalmente imagem, pessoal. Legal? Tenham atenção nesse tipo de coisa para não perder ponto por conta de bobagem, tá certo? Sempre tenham um enunciado em mãos, leiam sempre, esteja sempre claro da informação para que você não perca um pontinho ou outro por conta de talvez desatenção. Beleza, pessoal? É isso aí, então. De forma geral, estamos chegando às nossas férias aí, legal. Espero que vocês estejam mandando ver os estudos aí. Estou sempre com vocês, tá certo? Vocês têm um caminho aberto, mandem mensagem sempre que houver dúvida, sempre que houver alguma sugestão, algum comentário. Sempre que é mandado, todo mundo sabe quando manda que eu respondo o mais rápido possível, tá beleza? Sempre assim, sempre será, legal? Então é isso aí, pessoal, boas férias aí, a gente tá chegando, tamo junto, contem comigo sempre, beleza? Abraços grandiosos para todos nós. Valeu, pessoal, tchau, tchau.